8h48 é hora do empreender aqui no CBN Goiânia e hoje vamos falar sobre a qualificação profissional. Olha só, 92% dos recrutadores acham difícil encontrar profissionais qualificados. O Brasil é o país onde os recrutadores têm maior dificuldade para encontrar bons profissionais. A pesquisa é da empresa de consultoria Robert Half e a partir de uma pesquisa realizada no fim de 2014 com diretores de recursos humanos em 12 países. Nós vamos falar do assunto aqui no CBN Goiânia com a especialista em gestão de talentos humanos, doutora em psicologia, Luciana Kratz. Olá, doutora Lúcia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom ótimo. Dia. Gostaria de dar um bom dia também aos nossos ouvintes, né? Sim. Doutora Lúcia, esse momento de buscar o profissional, né? Essa qualificação profissional que a gente sempre se esbarra nela, por que o brasileiro não é focado na sua preparação e na sua qualificação? É muito comum a gente perceber você está preparado para qual função? E escutaram qualquer uma, né? Uhum. Nós temos, na verdade, alguns grandes desafios no Brasil. O primeiro deles é a falta de investimento na educação como história mesmo. Então, hoje nós temos muitas vagas, que são vagas operacionais, vamos dizer assim, que a pessoa precisa de esforço físico, de conhecimento técnico, mas que são vagas mais técnicas, vamos dizer assim. E que o Brasil ele tem uma falta de profissionais qualificados tecnicamente para atender a essas vagas. Então nós temos aí pessoas que não precisam de muita qualificação, mas que devem se sujeitar a um trabalho mais pesado, que isso também dificulta o preenchimento das vagas, e cargos mais especializados, que nós precisamos de profissionais em nível técnico e que essas pessoas não conseguem chegar nesse nível. Às vezes fizeram até a quarta, quinta série, segunda, isso quando chegaram nesse nível, né? Agora o que fazer para a gente melhorar este quadro? Olha, o que é um movimento mundial são as organizações passarem a ter escolas e formações dentro da própria empresa, né, ou dentro da própria organização, tentando suprir um papel que seria um papel do governo, para que você possa qualificar os profissionais. Hoje tem empresas que os filhos dos funcionários viram trainees dentro da empresa, já preparando uma mão de obra futura, né? Então, existem algumas ações na área privada de tentativa de formação desses profissionais. Só que hoje nós enfrentamos um problema um pouco maior, que vai dificultar e provavelmente piorar essa situação num curto prazo, que seria a geração Y e Z. Que essa geração ela não se submete a esse tipo de trabalho que exige esforço físico e que não traz gratificação e motivação pessoal de desenvolvimento. Agora, esse é outro problema. A própria empresa também, é comum a gente ouvir, eu não vou preparar o mercado ou para o mercado ou para o meu concorrente. É muito comum ouvir isso também, né? Muito comum, e essas empresas elas acabam perdendo muito, porque a pessoa, se ela não for ficar na empresa, ela tem que fazer um trabalho de retenção e não de não qualificação. Uhum. Então, o movimento deve ser um movimento de eu tenho que qualificar para que eu possa reduzir os meus custos e ter uma mão de obra mais qualificada. Ao não fazer isso, ela acaba tendo um volume maior de demissões e de erros também, né? Porque o retrabalho, a falha, a baixa qualidade, isso gera um impacto, inclusive, na imagem da própria organização. Então, às vezes, a economia de não investir, ela não é uma economia inteligente. Por quê? Porque ele acaba perdendo em outras áreas e acaba não tendo que ter mais pessoas e um processo de integração de novos colaboradores, de demissão, e tudo isso gera um custo muito alto para a organização também.
Agora, então, é um trabalho conjunto, né? Não é só uma área, a qualificação, mas também depois pensar em retenção, né? É um trabalho conjunto e deveria ser um trabalho que envolve as várias esferas, governo, empresa, sociedade, buscando formar um Brasil um pouco melhor. Só que quando você pega lá na própria reportagem, né, você pega a Austrália, também está em primeiro lugar, e a Austrália tem um PIB elevadíssimo, uma qualidade de vida elevada. Então, assim, às vezes a dificuldade, ela é uma dificuldade de longo prazo. Então, hoje nós estamos tendo essa consequência, não foram por ações no curto prazo, foram por ações de longo prazo que não foram feitas no tempo correto, e hoje nós estamos colhendo uma ineficiência política, econômica e social que envolve a educação no meio desse processo, né? Doutora Lúcia, muito obrigado pela gentileza de nos atender, falar com o ouvinte da CBN Goiânia. Um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes e a você também, Luiz. Obrigada pela oportunidade.